Boa noite a todos os nossos irmãos que estão atentos para participar do nosso 5º Encontro Café com Cultura, aqui na sede do Supremo Conclave do Brasil, no Rio de Janeiro. Desejo aos presentes também uma boa tarde, uma boa sessão, né, com a palestra que nós vamos ouvir hoje. Desejo muitas felicidades a todos e ao palestrante também, viu? Muito obrigado. Muito obrigado por participar. Muito obrigado ao nosso regente. Quero agradecer também a participação dos irmãos que estão aqui presentes, desde já. Aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, por favor, divulguem, compartilhem, acessem o nosso site www.supremoconclavedobrasil.com.br. Lá vocês vão encontrar as edições anteriores e todas essas que vão vir no convite, tem o semeador, enfim, muito conteúdo. Mas cada um de vocês, dos irmãos, tem que ser esse multiplicador de informações. Então contamos com os irmãos para que possam levar para as lojas simbólicas, para as oficinas. Hoje nós temos a satisfação de receber aqui o nosso irmão Tiago Jesus Esteves, que é mestre instalado de uma loja, da grande loja maçônica do estado do Rio de Janeiro, e também é membro dos graus superiores, né, fez todas as ordens de aperfeiçoamento da maçonaria inglesa, porque a loja dele é do rito de emulação, e agora está conosco aqui, começou a carreira dele nos graus superiores do rito brasileiro, e hoje vai nos brindar com essa palestra aqui. Todos nós estamos aqui prontos já para assistir. Então, muito obrigado, e a palavra está com você, Thiago. Boa sorte aí. Sereníssimo regente, nosso irmão Juliano Coelho Braga, sempre brinco, né, nosso duplo irmão, visto que nós somos irmãos desde a Ordem da Molei, hoje somos irmãos na maçonaria. Também agradeço a todos e a todas que estão em casa, nos ouvindo, no trabalho, assistindo essa palestra. Queria agradecer também aqueles que estão em casa, às vezes não têm a devida noção, mas aqui na sede do Supremo Conclave do Brasil, nós temos uma série de irmãos maçons, irmãos demoreis, funcionários e funcionárias que estão reunidos e estão aqui para poder proporcionar essa transmissão, enfim, essa troca de conhecimentos. Bom, como bom professor que eu sou, né, profissionalmente, queria, antes de tudo, dizer para você o seguinte: tanto aqui quanto quem está nos assistindo de modo remoto, fique à vontade, o pessoal que está remotamente, caso tenha alguma pergunta, questão, comentário, fique à vontade de fazer nas próprias redes sociais. Aí eu peço às pessoas que estão aqui acompanhando que transmitam, que nos retransmitam essas dúvidas, perguntas, questionamentos, enfim, e os irmãos que estão aqui presencialmente também podem ficar à vontade para, enfim, perguntar, questionar, fazer qualquer tipo de indagação, e não precisa, enfim, eu sou professor, estou acostumado com isso, então não precisa ter tempo, aguardar ao final para fazer, não, podem ficar à vontade, só levantar a mão em qualquer momento e falar, né? Mas, enfim, vamos falar do tema que eu vim aqui para, enfim, dividir com vocês um pouquinho. São narrativas míticas fundadoras na estruturação da maçonaria especulativa. Então, inicialmente, essa foi uma questão que, desde que eu, enfim, estava na Ordem da Molei, isso é algo que sempre me chamou muita atenção dentro da maçonaria, que é o quê? São as lendas fundadoras, as lendas míticas fundadoras que existem dentro da ordem maçônica, né? E aí, muitas pessoas que estão me assistindo, muitos irmãos que estão aqui, eu garanto que já devem ter ouvido muitas vezes muitas histórias sobre a criação da maçonaria, né? Sobre o surgimento da maçonaria. E aí eu diria para vocês que são histórias com E e não com H e I, né? São histórias com E que vão desde explicações históricas, alguns pegando a origem da maçonaria nas ordens cavalheirescas da Idade Média, outros pegando a origem da maçonaria no Egito Antigo,
outros pegando a história da maçonaria, confundindo um pouco a história da maçonaria com períodos da história das religiões ocidentais que existem no mundo. Por exemplo, eu já ouvi dizer algumas vezes que a maçonaria remonta ao período no qual Jesus teria ficado desaparecido, naquele período que na Bíblia não conta, né, a história de Jesus dos 7 até os 33 anos. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que naquele período Jesus estava sendo iniciado na maçonaria, né? Que os construtores das pirâmides eram maçons, que os construtores, os diversos construtores eram maçons. Bom, e aí eu trago a primeira questão, uma primeira grande questão, mas deixa eu passar aqui para que a gente possa pensar, refletir e chegar à questão, né? Bom, então, todos os povos, antes de eu trazer uma primeira questão para a gente pensar, que é relacionada à tradução do nome maçom, que para mim traz uma primeira grande questão. Eu vou explicar para vocês o porquê. Mas vamos lá. Quase todos os povos, sociedades, instituições e agrupamentos sociais, eles possuem narrativas místicas fundacionais. Isso é bastante interessante, ou seja, um objetivo, né, de auxiliar a transmissão da história. E aí é importante a gente lembrar o seguinte, a língua escrita, as letras, são algo relativamente novo na história da humanidade, tá? Então, muitos dos povos que passaram pela Terra, nós simplesmente não teremos sequer o conhecimento desses povos. Por quê? Porque eles não tinham escrita. Toda a história, toda a sua tradição era oral. Assim como, por exemplo, muitos povos indígenas brasileiros têm essa tradição oral. Muitos povos africanos, de África, têm essa tradição oral, ou seja, que ela passa, né, as pessoas, elas contam essas histórias. E aí, por isso, é fundamental que você tenha essas lendas, essas narrativas míticas fundacionais. Como uma instituição social que a maçonaria, ela também possui essas narrativas míticas fundacionais. E aí eu trago a seguinte questão, né? Diferente do que muitos de nós ouvimos durante muito tempo, né, a maçonaria contemporânea, ela é sim uma instituição relativamente nova. E por que eu digo que ela é uma instituição relativamente nova? E aí eu falo com base em documentação escrita. Né? Essa documentação nas Ilhas Britânicas, ainda que ela não seja de todo conhecido, e aí é interessante a gente pensar que volta e meia a gente tem acesso a algum novo documento que traz alguma nova informação para a gente sobre a origem, sobre a gênese da maçonaria. Mas o fato é que, segundo relatos comprovados, a maçonaria ela data do início do século XVIII. Tá? Isso é um fato, inconteste. Ou seja, existem documentos comprovando que a maçonaria contemporânea, quando eu estou dizendo maçonaria contemporânea, é essa instituição atual que nós estamos aqui. Tá? O que alguns chamam, e estava no título da minha apresentação, de maçonaria especulativa. Eu prefiro usar contemporânea porque eu não gosto muito desses termos especulativa, operativa. Isso tem alguns problemas conceituais para mim. Tá? Maçonaria, para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem, né? Maçonaria especulativa é o termo utilizado para falar da maçonaria moderna, que seria essa maçonaria sem
construtores efetivamente, sem pedreiros de maneira efetiva, tá? E a maçonaria operativa seria aquela maçonaria formada pelos pedreiros, pelos construtores, efetivamente. Então, vamos lá. A maçonaria, então, ela surge de um modo comprovado no século XVIII, desculpe, marco que eu coloco, 1717. Por que 1717? Em 1717 foi criada a Grande Loja de Londres e Westminster, tá? Que a gente pode dizer que talvez tenha sido a primeira potência maçônica, a primeira reunião maçônica unindo lá 4 lojas britânicas, 4 lojas inglesas naquele momento, que se reúnem, né, para um evento, para um jantar, e criam, então resolvem criar essa primeira instituição. Em meados do século XVIII, 1751, é criada uma segunda grande loja na Inglaterra, chamada a si mesmo Grande Loja Antiga na Inglaterra, e em 1813 essas lojas eram rivais, elas, enfim, disputavam, né, e disputavam não só membros, mas também disputavam um predomínio, uma preponderância da maçonaria. E aí, em 1813, quase todos os problemas que afastavam esses 2 grupos de maçons ingleses foram dirimidos, e aí é criada uma outra estrutura, né, que é a Grande Loja Unida da Inglaterra. E aí eu trago uma questão para a gente pensar aqui juntos, né? Seria, se a Grande Loja Unida da Inglaterra é a grande loja mãe do mundo, mas ela só foi criada em 1813, em que posição estaria a Grande Loja da Irlanda de 1725 e a Grande Loja da Escócia de 1736? Acho que isso é importante a gente pensar nisso, né? Por quê? Porque a Grande Loja Unida da Inglaterra, na verdade, ela não é de 1717, ela é de 1813. Em 1717 existia uma outra instituição que não era a Grande Loja Unida da Inglaterra. Acho que isso é importante a gente reparar. Então, assim, a Grande Loja, enquanto instituição com autoridade sobre lojas maçônicas, que eu reputo ser a mais antiga, eu sei que algumas pessoas vão tacar pedra em mim no que eu vou dizer agora, mas é a Grande Loja Unida da Irlanda, é a mais antiga. Então a Grande Loja Unida da Inglaterra seria a terceira mais antiga. E aí, então, nós podemos dizer, podemos concluir que a maçonaria contemporânea, que é essa instituição que, mais uma vez, nós fazemos parte, nós estamos aqui, e as pessoas que estão em casa, no trabalho, que estão nos assistindo, conhecem ou querem conhecer, ela é uma instituição da Idade Moderna, com origem conhecida e documentada na segunda metade, ou seja, na metade final da Idade Média. Então, isso é a primeira questão. Então, a maçonaria, ela não surge no Egito, a maçonaria, ela não surge nos primórdios da humanidade, a maçonaria, ela não surge com Jesus Cristo. Então, a maçonaria, essa instituição, mais uma vez, ressaltando e destacando, essa instituição que nós temos hoje, ela é fruto, sim, da Idade Moderna. Então, essa é a primeira grande questão que eu trago. E aí, a segunda grande questão que eu trago é relacionada, que eu acabei antecipando, é relacionada à própria tradução do nome maçom. Comumente, se a gente, enfim, entrar num dicionário desses online, ou pegar um dicionário impresso e a gente for pesquisar o nome maçom, nós vamos nos deparar com a seguinte
explicação, segundo tradução, né? Franco-maçom, maçom, pedreiro. Vai chegar a pedreiro. E a gente vê muitos trabalhos e vê muitas vezes a gente falando em pedreiro, né? A ordem dos pedreiros livres. Só que tem um problema. Quando a maçonaria moderna é criada, não existia pedreiro. Não existia esse profissional que a gente chama e nomeia hoje de pedreiro. Essa pessoa, por exemplo, que lida ali com, que faz uma argamassa, até porque não tinha argamassa. Essa pessoa que faz ali uma argamassa, que levanta uma parede, que embolsa, que faz isso, essa profissão não existia. Na verdade, o que se referia, o que seria o maçom, o trabalho do maçom, era um trabalho de cantaria. O que é a cantaria? Alguém sabe? É o trabalho de encaixe de pedra. De pedra. Exato. É o trabalho de pedra. É o trabalho que é feito, né, com, esculpindo as pedras, alisando, montando as pedras. É esse o trabalho que era atribuído ao maçom. E não somente esse. Se a gente pega os documentos iniciais da Grande Loja Unida da Inglaterra, a gente vai perceber o seguinte, que o trabalho do maçom, ou seja, esse trabalho de cantaria, esse trabalho de construção, ia muito além da simples cantaria. Ele trabalhava, por exemplo, e aí alguns podem ficar assustados, com madeira. Era um trabalho de construção. Uma construção na segunda metade do século, do período medieval, ela não era construída apenas de paredes, ela tinha os tetos que eram de madeira, ela tinha muitas vezes aqueles que já tiveram, por exemplo, a oportunidade, não digo nem na Europa, mas, por exemplo, nas cidades históricas que existem aqui no Brasil, essas igrejas do século XVIII, vocês já devem ter percebido o segundo andar de madeira. Ou seja, um construtor, ele também tinha que lidar com a construção de madeira. Então ele era um profissional que ia muito além do trabalho do pedreiro e muito além do trabalho da cantaria. Ou seja, era um profissional, era um multiprofissional. Tá? Aí a gente volta para cá. Primeira loja maçônica, né? E aí a gente começa a perceber que a história da maçonaria ela não é tão simples e tão linear assim. Primeira loja, loja de Edimburgo, Capela de Maria, número 1, registro comprovado, 1598. Tá? Essa é a loja número 1, a loja mais antiga que tinha nas Ilhas Britânicas. Correto? Ela é a loja número 1. Pegaram o registro da Grande Loja Unida da Escócia, vocês acham lá como a loja número 1. Certo? Não. Século XIX. Isso comprovado lá em 1700 e alguma coisa, tá? Século XVIII, comprovadamente, Mary Chapel, com registros, com atas de 1598. Isso está comprovado, se existe na Grande Loja Unida da Escócia, tá? Bom, até que a loja Kilwinning, que era a segunda loja, era a loja número 2, ela consegue comprovar, ela consegue demonstrar que ela tinha registros de 1140. Ela foi fundada junto com a construção da abadia de Kilwinning, que fica na Escócia. Vocês podem perceber algumas imagens. Essa imagem que está aqui embaixo, essa aqui, ó, ela é a atual loja Kilwinning, a sala da loja, tá? Atual, aqui é a abadia de Kilwinning, um desenho, né, enfim, da época,
e aqui são as ruínas atuais. Essa abadia ela não existe mais desse modo, está aqui as ruínas e muito provavelmente, segundo o que eu pesquisei na internet, a sala da loja era exatamente aqui, que ficava nos fundos da abadia. Tá? Então, o primeiro agrupamento de maçons se reúne ou passa a se reunir aqui. Isso quer dizer que nós somos herdeiros disso tudo? Eu vou falar uma outra coisa que eu acho que muitas pessoas podem se incomodar. Eu tenho dúvidas se nós somos herdeiros de fato disso. Isso por quê? Nós vamos perceber que nós temos o que eu vou chamar aqui de um sincretismo maçônico. Não estou julgando se isso é bom, se isso é ruim, isso não, enfim, julgamento eu deixo com vocês, eu não estou aqui para falar isso. Mas o fato é que ao longo desses anos, ao longo desses séculos, o que era feito lá na abadia de Kyuin, o que era feito lá na Capela de Maria, ou seja, o que era feito pelas lojas que foram fundadas, que vinham sendo criadas na Península Britânica, o que vinha sendo feito ali, então, começou a ter a influência de outras instituições que não necessariamente eram instituições maçônicas. Ou seja, não necessariamente eram instituições de construtores, ou de cantareiros, ou de marceneiros, ou de pedreiros. Tá? Então a gente teve ali, e aí algo, por exemplo, que é interessante a gente perceber, né, assim, tentando entender a partir de uma lógica ontológica, ou seja, a partir da totalidade, né, da história, uma vez que, ainda que a gente estivesse no final da Idade Média, início da Idade Moderna, a gente não pode esquecer que no que hoje a gente conhece como países europeus, no continente europeu, os diferentes povos, as diferentes sociedades tinham vários intercâmbios. Então, ainda que a gente não tivesse internet, telefone e tudo mais, né, os meios de comunicação rápidos que a gente tem hoje, existia um contato civilizacional entre essas diferentes sociedades. Tá? Então, uma sociedade, uma instituição, ela era, assim, influenciada por outras. Então, por exemplo, nesse período que surgem uma série de guildas, uma série de ordens, e aí eu tomo cuidado, por exemplo, com o termo ordem nesse período, por quê? Porque ordem nesse período estava necessariamente associada à religião. Tá? Então, ordem, quando a gente lê sobre uma ordem na Idade Média, necessariamente ela tinha algum tipo de associação religiosa, notadamente com a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Diferente, por exemplo, de hoje em dia, nós temos a Ordem de Molay, que usa o nome ordem, mas que não tem nenhum tipo de associação religiosa com nenhuma religião. Tá? Então, nesse período, a maçonaria ela sofre influências diversas de diferentes ordens, como, por exemplo, Rosa Cruz, Martinista e uma série de outras ordens. Né? Então, é por isso que a gente pode dizer, e eu uso esse conceito de sincretismo, que é muito utilizado para se falar de religiões, para que a gente possa entender como a maçonaria sofre influências e é influenciada, né? e influencia também outras religiões, certo?
com isso ela vai absorver, né, uma série de conhecimentos, de elementos de instituições e de culturas iniciáticas, certo? Bom, uma dessas ordens, e aí é interessante a gente pensar, por exemplo, o que eram as guildas nesse período, né? As guildas, de maneira muito mal comparada, reconheço, eram espécies de sindicatos ou de associações de classe, de conselhos de classe que existem, que nós temos hoje em dia, né? Então, essas guildas, elas existiam para quê? Simplesmente para proteger os trabalhadores e proteger os segredos desses trabalhadores. Isso aí eu estou falando lá no século XVII ainda, tá? E aí, dentre essas guildas, tá? E aí eu vou trazer uma que, por que eu escolhi a Ordem dos Jardineiros Livres? Porque ela ainda existe até hoje. Assim como a maçonaria, a Ordem dos Jardineiros, ela existe até hoje. Ela foi criada, aqui, ó, na Escócia em 1676. Tá? Ou seja, é uma ordem bastante contemporânea da maçonaria. Tá? E assim como a maçonaria, ou seja, uma ordem de uma sociedade, uma associação de construtores, a Ordem dos Jardineiros Livres, uma ordem, né, como o próprio nome diz, jardineiros, existiam também outras ordens, outras associações que ao longo dos anos, com o passar dos anos, acabaram sendo absorvidas e deixaram de existir, mas que continuam existindo nos diferentes ritos, nos diferentes rituais, nos diferentes graus, que vão sendo, né, como eu falei anteriormente, que vão sendo sincretizados na maçonaria. Então está aqui, ó, uma foto, vocês podem ver essa foto aqui, bastante recente, de irmãos, né, da Ordem dos Jardineiros. Uma coisa bastante interessante para a gente é o símbolo da Ordem dos Jardineiros. O esquadro compasso, ele com um canivete que os jardineiros usam para cortar, para parar as plantas. Uma tábua de delineado, uma tábua de grau da Ordem dos Jardineiros, e aqui imagens, né, imagino que seja final do século XIX e início do século XX. Eu não achei essas imagens dos membros dessa Ordem dos Jardineiros. Assim, algo que me chamou bastante atenção é a semelhança dos paramentos com os paramentos maçônicos desse período e mais modernos, há uma única exceção: o tamanho dos aventais. Vocês perceberem aqui, o avental é um avental de jardinagem, né? Aquele avental que, ó, vai de baixo até em cima. Então isso me chamou bastante atenção, e eu trago aqui a Ordem dos Jardineiros só para comprovar que a maçonaria, ela não estava sozinha ali, né? A maçonaria, ela tinha outras ordens que conviviam junto com elas, de outras profissões. E mais uma vez, essas ordens, infelizmente, desapareceram, muitas das quais deixando poucos ou quase nenhum registros, assim, alguns registros bastante esparsos, mas infelizmente não deixando os paramentos para que a gente pudesse olhar. E rituais, então, ritos nem pensar, né? Assim, isso é uma questão que eu vou voltar daqui a pouco, que é a questão dos rituais. E aí eu tenho para mim que isso contribui com muitos mitos e muitas lendas que são propagadas pela maçonaria. Bom, andando, voltando ao trabalho dos cantareiros, dos pedreiros, doutores, construtores, e aí algo interessante também. Tudo isso é europeu? Não. Não. Por que eu estou falando isso?
só para poder desfazer aquela impressão, por exemplo, de que a maçonaria que fez, a maçonaria que criou, a maçonaria que inventou. Não. Muitas culturas de diferentes lugares produziam tecnologias, porque são formas de tecnologias diferentes. Tá? Então aqui, por exemplo, e aí na cultura inglesa a gente tem o grau de mestre maçom da marca, e é interessante a gente perceber, isso aqui é uma catedral de fato inglesa, a marca do construtor que preparou essa pedra. Está aqui a marca dele. Aqui a gente vê uma outra marca também, uma construção europeia, a marca do construtor. Bom, aqui nós temos a pedra angular que estrutura o arco. Aqui também nós temos o arco romano com a sua pedra angular. Só que essa foto aqui é uma foto de uma ruína do período pré-colombiano localizada na Bolívia. Certo? A gente tem aqui uma outra pedra que se assemelha bastante a uma cruz, que não é uma cruz cristã, visto que isso aqui também não está presente no continente europeu. E aí, muito se associa a maçonaria às pirâmides egípcias, ao Egito, a forma piramidal, os 3 pontas. Bom, aí eu fiz uma pesquisa, que é o Google Maps. Eu pesquisei, usei essa ferramenta para poder fazer essa imagem aqui para vocês. O que eu botei aqui? Sítios arqueológicos que possuem pirâmides no mundo. Certo? Maçonaria foi criada, falei, final da Idade Média, início da Idade Moderna, na Inglaterra, aqui ó, nas Ilhas Britânicas. Não existe pirâmide ali. Aí a gente tem pirâmides na Guatemala, no México, no norte da África, na Ásia, ali, na região da Ásia, e na Ásia Oriental, ali, né? China, Vietnã, Tailândia, tem estruturas piramidais. Algumas das quais mais antigas do que as estruturas piramidais egípcias, mais altas também. Tá? Me chama a atenção, por exemplo, aqui, ó, salvo engano, na África, aqui, bem mais embaixo também, estruturas piramidais em maior quantidade do que no Egito. Tá? Então, só para mostrar para vocês também que, na verdade, o trabalho de construção era algo que ocorria em diversas partes do mundo, em culturas completamente diferentes, e que nesse período, aparentemente, não tinham nenhum tipo de relação, de contato. Tá? Bom, aí eu venho finalmente para os mitos fundacionais. Só para a gente perceber que não é só a maçonaria que possui esses mitos fundacionais. Né? E aí a gente já vai ver os mitos fundacionais da maçonaria. Mas antes disso, por exemplo, um mito fundacional muito famoso, muito relevante, que as pessoas costumam se lembrar bastante, sem necessariamente se dar a devida importância, é o mito de Rômulo e Remo. São são semideuses, né, do panteão greco-romano, filhos de um deus do Olimpo e de uma princesa terrena. Né? E aí, como são filhos de deuses, viram semideuses, foram abandonados quando jovens, amamentados e criados por uma loba, e dão origem
a cidade de Roma, que posteriormente vira o Império Romano, talvez um dos maiores impérios, se não o maior império que já viveu, já teve presente na Terra. Então, esse é um mito de fundação. Por que um mito? Por que uma lenda? Porque é difícil a gente pensar, a gente imaginar que duas crianças abandonadas tenham sido criadas por uma loba e tenham se tornado os fundadores de uma cidade. Mas, como falado lá no início, né, essas lendas, esses mitos, são desenvolvidos por narradores, são narrativas, que têm o propósito único de quê? De criar uma estrutura que possa ser não apenas lembrada, mas que ajude a ter uma forma consagrada, de alguma maneira consagrar aquele espaço, aquele local. Quem nunca ouviu, por exemplo, os avós, os tios, às vezes contando histórias da nossa própria família, e a gente sabe que a pessoa está inflando ali um pouco a coisa, porque não aconteceu muito daquele jeito, né? A pessoa dá uma floreada de maneira a que você acredite que, não, realmente foi um fato fundamental, doloroso, heróico, aquilo que aconteceu. Então, isso era muito comum. Outro exemplo, né, a gente estava aqui comentando mais cedo, o priorado, o convento, Ser Percival de Gales. Né? O Ser Percival é um mito fundacional. Ele não existiu. Não tem qualquer comprovação que tenha existido um cavaleiro denominado, chamado Percival de Gales. Vou falar aqui uma coisa que alguns podem até desconfiar de mim, mas vocês podem procurar. O próprio Arthur, o Arthur Pendragon, o Ser Arthur, o Arthur da Távola Redonda, também é uma lenda, não existiu. Alteustan, dito por alguns como o primeiro rei inglês, e que tem uma relação profunda como uma lenda da maçonaria inglesa, também não existiu. Ou seja, foram simplesmente figuras criadas, mitificadas, com o objetivo de transmitir histórias, transmitir ideias relacionadas, sobretudo, a heroísmo. Tá? Outro mito de criação, Tepeu e Tugumax. Estou falando isso porque para mostrar como diferentes culturas existem esses mitos de fundação. Isso aqui é o mito de criação do mundo maia, onde duas cobras, né, dois deuses da cultura maia, chegam à conclusão de que precisava, de alguma maneira, o mundo, que até então era um breu, era um nada, precisava ser povoado. Está aqui uma lenda, um mito de criação. Não. Bom, aí a gente vem para a maçonaria, sabendo que é algo comum a diversas instituições, diversas sociedades, diversos povoados. A gente chega na maçonaria com uma das lendas ou mitos de fundação e que tem uma importância. Todos os maçons que estão assistindo, que vão assistir a essa palestra, sabem da importância da lenda de Irã Habib. Isso independente da potência maçônica, independente do rito ou ritual praticado, todos sabem da importância de Irã Habib para a maçonaria contemporânea e a lenda, os ideais que a lenda de Irã Habib traz para a maçonaria. Correto? Certo? Todo mundo está de acordo com isso?
E se eu contasse para vocês que nem sempre foi assim? Até o primeiro quarto do século XVIII, documentado, tá? Até 1725, e aí a partir de 1725 é que começa a ter essas alterações, a lenda central, o mito central, fundacional da maçonaria era Noé. A maçonaria, alguns já devem ter ouvido falar, a maçonaria noaquita. Tá? Então Noé era o mito central e é substituído por Irã Abif. Tá? Isso carece ainda de estudos. Tá, gente? Não vou fazer nenhuma afirmação que possa parecer leviana. Isso ainda carece de estudos. O porquê que houve essa transição, porque se deixou a lenda de Noé, que também na maçonaria inglesa existe lá o grau de nautas da Arca Real, que talvez seja aí o último remanescente na maçonaria contemporânea dessa lenda, desse período aí da maçonaria noaquita. Eu, por exemplo, como eu não faço muitas ordens laterais ou filosóficas, enfim, graus filosóficos, agora estou aqui no rito brasileiro, mas até então a minha cultura maçônica é uma cultura maçônica inglesa, o ritual de iluminação. Eu não sei se existe outro ritual que traga ainda essa figura de Noé, que foi abandonado pela maçonaria contemporânea e substituído pela figura de Irã Abif. Eu tenho, se alguém me perguntar, mas você não tem algum elemento sobre isso? Sim, eu não quero ser, não quero dizer que eu estou correto, até porque, mais uma vez, falando, carece de estudos, isso não é informação. Assim, talvez eu tenha elementos que possam ajudar a responder isso. Porque quando a gente estava lá naquela unificação, da grande loja dos antigos e dos modernos, a grande loja de Londres e a grande loja antiga da Inglaterra, um dos pontos era vou tomar bastante cuidado com o termo que eu vou usar, tá, gente? A descristianização da maçonaria. Ou seja, que a maçonaria deixasse de lado, que a maçonaria era uma sociedade, era uma ordem extremamente cristã. E aí, quando a gente está falando de cristão, falando o cristianismo de uma maneira geral, tá? E aí, lembrando que nesse período era o período do auge do imperialismo europeu, imperialismo inglês, os ingleses eles estavam, enfim, com um império gigantesco, contato com diversas partes do mundo, e, mais uma vez, as instituições inglesas elas também estavam se expandindo. Não é à toa, por exemplo, que um pouquinho antes disso a gente começa a ter as fundações das reais sociedades, daquelas sociedades da Real Society, enfim, de todas essas sociedades de estudos, de pesquisa, e que trazem para a Inglaterra, que trazem para a Europa uma série de elementos de outras culturas, inclusive elementos que hoje estão sendo questionados. Existem vários países africanos, países asiáticos, que estão questionando os museus, principalmente museus europeus, por terem nos seus acervos elementos da cultura, né? Teve até recentemente, viralizou na internet, um rei africano que teve no museu da Alemanha e viu lá o trono que pertencia ao seu povo. Né? E aí fizeram toda uma cerimônia e a Alemanha devolveu. Agora, no caso do Brasil, também o Museu Belga está devolvendo um manto tupinambá do século XVI. Então, assim, muito desses materiais que nesse período estavam sendo levados, demonstra o quê? Que os europeus eles tinham contato. Tendo
contato, eles queriam fazer o quê? Expandir as suas instituições. E como é que eles iam expandir uma instituição que fosse notadamente cristã? Ou seja, muçulmanos, islâmicos, budistas, hindus não podiam ingressar nessa instituição notadamente cristã. Então, nesse momento também, dos acordos de unificação previa essa descristianização da maçonaria. Então, eu penso que, ou seja, é isso que eu estou falando, talvez um dos elementos que leva a que Noé perca, visto que Noé é uma figura central ali, tudo bem, alguém vai dizer, mas para a cultura judaica também, sim, mas não para as outras. Então, Noé é uma figura central no panteão mítico do cristianismo, enfim, judaísmo barra cristianismo, então talvez por isso tenha sido deixado de lado, e a figura que tenha sido colocada no lugar dele tenha sido Irã. Esse sim, o construtor, né, o grande construtor do templo do rei Salomão, e aí, enfim, você deixa um pouco para trás, deixa um pouco de lado. Então, essa, mais uma vez, é uma percepção que eu tenho. Não sei se condiz com a verdade, porque a gente não tem ainda, são muito poucos os estudos que tem acerca dessa história. Tá? Bom, os cronistas contam a história. E aí eu estou já finalizando a minha apresentação e já deixo aí para quem quiser, enfim, pensar com questões, perguntas. Na Idade Média, as crônicas elas ganham um status de história. Os cronistas eles buscavam registrar os acontecimentos sem nenhuma preocupação de investigar causas ou estabelecer análise crítica dos mesmos. Eles não estavam preocupados com ciência. Eles não estavam preocupados com a verdade. Eles estavam preocupados em propagar uma história. Uma história, obviamente, aí é sempre importante, acho que dizer, uma história contada pelos vencedores. Então, se é uma história contada pelos vencedores, né, tem que ser uma batalha épica, onde você conta com a ajuda de, aquela batalha épica de 9 contra um exército de 30 mil, que você conta com a ajuda divina para poder e vence. Né? E aí sobram no final 3 vitoriosos ali que conseguiram derrotar o exército de 30 mil. Certo? É interessante a gente pensar, por exemplo, que nesse caso são histórias que estão presentes. 30, 40 mil eram tamanhos de exércitos que algumas lendas dizem pra gente, sendo que não existia nenhum registro de cidade com esse número de habitantes, de pessoas nesse período. Né? Não tinha cidade, que dirá exército, né? Só para mostrar para vocês como funcionavam essas lendas, né? Esses mitos. Então, hoje, como na Idade Média nós temos muitos cronistas da história da maçonaria. Pessoas que estão falando, que estão escrevendo, que ouvem, que repercutem aquilo, que aumentam e que dizem, muito mais do que uma pura e simples história com uma preocupação científica. Não. O objetivo é garantir para a posteridade essa memória heróica e guerreira. Né? Então, contam, muitas dessas pessoas, elas contam ou escrevem o que eu digo que é uma história de uma instituição que a maçonaria nunca foi. Eu digo que algumas pessoas têm saudade de uma instituição que a maçonaria nunca foi. Né? Seja relativa à história do Brasil, seja relativa à história do mundo. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos. E, caso, enfim, alguém que está assistindo queira depois fazer contato, está aí meu e-mail, Instagram, WhatsApp. Só tenho mais uma vez a agradecer a vocês. E caso alguém
queira fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, algum comentário, dúvida que eu possa responder, né? Eu também não tenho problema nenhum da gente falar, não ter a mínima ideia do que seja, né? Então, assim, vocês podem ficar à vontade e fazer. Tiago, já sei que você falou do... Vou puxar aqui, tá? Vou pedir licença para falar primeiro. Você falou do Arthur, o Pendragon, falou do... A gente tem uma diferença aí na questão do arquetípico literário, né? E dessa questão das lendas, dos mitos, né? Os mitos arturianos, eles são uma coleção de livros mais moderna, né? Mas você citou o rei, esse rei Ateustan. Não é real essa história? Não existiu realmente a história do rei, que foi o primeiro rei da Inglaterra? Foi nisso que se baseou o autor do... Muito provavelmente, assim, segundo o que eu já li, tá? Segundo o que eu já li. Inclusive, isso é interessantíssimo, que me parece que a história do rei Arthur, como você bem lembrou, é uma história mais moderna, foi baseada em Ateustan, que é uma lenda. É interessante porque é uma lenda que gera um arquétipo literário. Exatamente. Não era uma pergunta, era mais nesse sentido de complemento. E Ateustan nunca existiu. E uma coisa interessante que tem também sobre, você me lembrou de algo, que você pega a história da Grande Loja Unida da Inglaterra, salvo engano, o primeiro grão-mestre também, eu não vou me lembrar agora o nome dele, mas não é comprovado que ele tenha existido. Seria uma lenda, uma justificativa para poder dizer que originalmente, até porque na Inglaterra a gente tem essa questão, né, do grão-mestre é um nobre. Né, o grão-mestre é um nobre. Então, assim, seria uma forma, naquele momento, de fato, quem estava no comando era um plebeu, e aí você precisava ter trazer essa explicação heróica, né? Do poder. No Nobre Rito da Cavalaria, a gente pega todas essas figuras arquetípicas, baseia a história que existe, mas você cria você tem que pegar a história que já existe, mas você tem que desenvolver uma filosofia em cima daquilo ali, uma moral da história, por assim dizer. E aí a gente ensina para os jovens ali, você foi da cavalaria muitos anos, esteve nos cargos mais altos, a gente ensina para os jovens que aquilo ali não existiu, mas aquilo um dia acaba se tornando verdade. Nós assistimos, a gente estava falando da lenda de Irã Bif, porque nós assistimos a peça de Jacques Desmoulins, do John Weiss, no Forja desse fim de semana, e ele toca em vários pontos, inclusive fala do Irã Bif, e fala de vários pontos, fala da lenda do Baphomet, que foi criada ali nas masmorras da Inquisição. Tem muita coisa que vai se desenvolvendo e vai sendo puxada, né? Muito interessante isso. Não era pergunta, não. Não, fica à vontade. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Aqui pelo Instagram. Não sei se é no Instagram. Não. Pergunta não, só teve aqui um comentário. O Lucas Melo coloca aqui um ponto importante a ser levantado, é a questão da memória, levantada por John Dick no seu livro sobre história da maçonaria. E vários irmãos agradecendo e aplaudindo a iniciativa do Supremo Conclave por trazer um tema que não é tão debatido na maçonaria brasileira. Tivemos mais de 100 pessoas ao vivo aqui. Uma coisa interessante também, e aí você traz um tema que não é tão debatido na maçonaria brasileira, mas é porque de fato existe muito pouco material traduzido em português. Assim, por exemplo, tem o famoso livro do Harry Carr, que tem uma tradução pela Masda, que é a maçonaria simbólica, alguma coisa do tipo. Ofício do maçom, porque ele tem um subtítulo, acho que é Ofício do maçom, dos contos, que primeiro não condiz bem com o título, assim, é uma tradução muito ruim, é uma tradução que, confesso, eu já peguei esse texto em português, primeiro que assim, é claramente uma pessoa que não tem conhecimento dos ritos e rituais ingleses, e aí ela
traduz usando o conhecimento que ela tem de outros ritos e outros rituais, e aí as informações não batem. E além disso, a tradução é bem ruim. Ou seja, e aí alguns desses estudos, por exemplo, que eu me baseei para essa apresentação, são estudos que estão no Harry Carr e também são estudos promovidos pela loja Quarto Coronati, inglesa, que também, infelizmente, não são traduzidos para o português. Então, assim, a gente tem talvez o grande obstáculo para ter acesso a essas informações, que é o obstáculo linguístico, né? E talvez fosse, enfim, não sei, né? Mas o interesse, talvez, das potências maçônicas, eu já deixo aqui um pedido, de repente, as potências maçônicas vão tentar traduzir, fazer as traduções desses e de outros textos que existem, que nos auxiliariam a esclarecer um pouco essas histórias. E aí eu lembro que eu fiquei de falar uma coisa, e eu acabei lembrando agora, que é a questão dos ritos e dos rituais, e que eu suponho que isso tem uma série, isso tem uma culpa nessa criação de mitos e de mitologias e de lendas em torno da maçonaria. Isso porque a grande loja, o primeiro ritual reconhecido pela grande loja unida da Inglaterra, ele só foi impresso. Alguém pode, né, vocês podem ficar pasmados com o que eu vou falar, mas os primeiros rituais traduzidos pela grande loja da Inglaterra datam do final da década de 1960. Para o português? Não, em inglês. Antes não existiam rituais impressos. Alguém pode me perguntar, mas como é que eles faziam? Simples. Faziam as cerimônias decoradas. Faziam todas as cerimônias decoradas. Aqueles que tiverem oportunidade, por exemplo, de irem a Londres, estarem lá no Freemasons Hall, às sextas-feiras, às 5h45 da tarde, vão poder ver a demonstração da Emulation Laws of Improvement, onde eles fazem tudo decorado. Estão lá os velhinhos fazendo desde o início do século XIX. Essa loja foi fundada após a unificação das duas grandes lojas, tá? Eles estão fazendo tudo decorado. E para quê? Para que não se perca. Era isso que se fazia, né? Aqui no Brasil, por exemplo, 100 anos antes disso, 1860 e pouco, já existiam rituais impressos, né? Mas, enfim, por que eu acho que isso contribuiu? Porque, até então, como não existia nada escrito, nada chancelado por uma potência britânica, qualquer coisa que se publicasse dizendo que era maçonaria, passava a ser verdadeira. Você não tem nada. Você não tem um documento, não tem a chancela lá, por exemplo, da grande loja unida da Inglaterra, da Escócia ou da Irlanda, dizendo que é aquilo mesmo, que é daquele jeito. Então, se você não tem isso, qualquer coisa que você publique é verdade. E aí, a gente sabe muito bem como o espírito das pessoas muitas delas, aproveitando disso, aproveitavam a natural curiosidade dos outros, escreviam aquilo que eles bem queriam, diziam que eles eram aquilo que não eram e vendiam muito caro esses materiais, dizendo que aquilo ali era maçonaria. E aí a gente tem, por um outro lado, a gente tem lendas e mitos e narrativas negativas sobre a maçonaria sendo propagadas, e que muitos de nós somos vítimas, já fomos vítimas ou seremos vítimas
íntimas ainda delas. E aí eu acho que, de fato, agora eu termino. Show.